momento em que essa ação foi relatada no livro de Atos, um pouco antes dela, Paulo e Silas estavam cumprindo o ofício a qual Deus os havia chamado a fazer. Eles estavam naquela cidade pregando a palavra de Deus com ousadia e intrepidez. E ao achar uma mulher que era usada por um espírito de adivinhação, essa mulher o reconheceu, né? O demônio que agia nela o reconheceu e disse durante muitos dias, né? Vai ali um homem de Deus, esse é um homem de Deus, esses são homens abençoados. E Paulo, chegou um tempo em que Paulo simplesmente se atormentou com aquilo e foi direcionado. O Espírito direcionou ele com autoridade e ele repreendeu aquele demônio. Ele repreendeu, e no momento em que Paulo repreende aquele demônio, aquela mulher então fica sã, ela fica liberta, ela fica livre. Só que infelizmente pessoas ganhavam dinheiro com aquela atividade daquela mulher, da maneira como o demônio a usava. E aqueles homens mandaram então prender, denunciaram Paulo e Silas e mandaram prender esses irmãos. E eles estavam presos lá, e como a gente bem viu aqui, nesses versículos, eles estavam encarcerados, acorrentados, e haviam levado por punição chibatadas, 40 chibatadas. Mas houve um momento em que Paulo e Silas resolveram continuar fazendo aquilo que eles estavam propostos a fazer. Eles estavam adorando a Deus através do seu ministério. Eles estavam cumprindo aquilo que Deus os havia chamado a fazer. Eles haviam descoberto o propósito para o qual eles estavam vivendo, que era pregoar o Evangelho, apregoar a salvação, libertar os cativos, como a palavra diz. Então, mesmo presos e acorrentados, Paulo e Silas, sabendo qual era o propósito da sua vida e a razão da sua existência, eles então começaram a fazer isso. E você e eu sabemos qual é o final dessa história. Mas o que eu quero me ater nessa noite com você é exatamente o momento, um pouco antes da libertação e um pouco depois da prisão. Toda vez que as circunstâncias chegam até nós para nos bloquear e nos parar em algum momento, vocês podem estar certos que a libertação e a salvação virá. Ela virá. Porque a palavra diz que Deus simplesmente não nos dá uma prova da qual nós não conseguimos suportar. Deus nunca prova ninguém acima das suas próprias forças. Deus nunca testa você, Ele nunca vai provar o seu coração, Ele nunca vai te dar uma circunstância forte o suficiente para aniquilar você. Porque Jeremias 29:11 diz: eu Senhor sei, eu Senhor bem sei os planos que tenho, os pensamentos que tenho a respeito de vós, e é pensamento de paz e não de morte. Então já há uma palavra liberada para nós, já existe uma palavra de salvação, de libertação, de consolo, de conforto e de vitória para todo aquele que vai enfrentar uma tribulação. Para todo aquele que vai enfrentar uma dificuldade, Deus já liberou uma palavra de libertação antes mesmo que você comece a enfrentar a luta. Mas é fácil falar isso enquanto a luta não vem, né? Assim? É fácil. Alguém está passando por luta no casamento, você dizer: rapaz, isso vai passar, rapaz. Talvez seja fácil para nós, com algum tempo de caminhada no Evangelho, já ter sido provado em algumas coisas, ver os nossos irmãos passarem dificuldade e dizer: não, fica tranquilo porque vai passar. E aquela pessoa olha para você com um olhar descrente, apesar de crente, e ela fala: não é possível que vai passar isso. Mas vai passar, porque uma palavra foi liberada. Mas eu vou dizer, irmãos, que o que o Senhor quer nos ensinar através dessa mensagem hoje é que existe um momento específico em que você materializa a sua fé, mesmo com o coração ainda vacilante. Eu vou dizer para você que o que essa palavra quer nos ensinar hoje é que mesmo diante das piores circunstâncias, você pode ter um ato em que você vai dar poder e autoridade ao Espírito fazer aquilo que você não pode fazer. O Senhor é o Deus que guerreia as nossas guerras.
Deus nunca enviou ninguém para o campo de batalha sem que ele tivesse certeza de que esse filho voltaria vivo. Deus nunca cavou cova para enterrar filho dele. Ele preparou o céu para receber todo o filho dele vitorioso lá em cima. Foi isso que Deus fez. Deus separou o lugar mais alto para que lá nós estivéssemos, e nunca a cova do poço. Mas não quer dizer que você não vai passar por lá. O deserto não é moradia, mas é passagem. A cova do poço não é abrigo, mas em algum momento você pode passar por lá. E o que eu quero te dizer essa noite é que mesmo lá, você ainda consegue cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Paulo e Silas nos ensinam isso essa noite. E eles têm uma atitude que muda a atmosfera. Eles têm uma atitude que muda quem estava lá presente. E nós até hoje somos impactados, porque a atitude desses homens entre a prisão e o momento que antecedeu a sua libertação muda completamente a história. Foi dado um nome para essa palavra, e agora eu quero dizer o nome dela. Diga assim: pressão gera milagre. É isso aí. Quanto maior a pressão, maior o milagre. Quanto maior o aperto, maior será a vitória. Quanto mais aprisionado você se sentir, maior será a sensação de liberdade que Deus vai proporcionar para você. Mas eu quero compartilhar com você alguns segredos que Paulo e Silas nos ensinaram através dessa passagem deles. E o primeiro deles é o seguinte: Paulo e Silas tiveram duas atitudes. Uma foi gerada por eles. Diz a palavra que eles começaram a entoar louvores. Essa foi uma ação que eles provocaram. Eles começaram a entoar louvores. As costas sangrando, as mãos presas, os tornozelos apertados pela corrente, e eles começaram a entoar louvores. Eu quero que você repita com autoridade: toda ação gera uma reação. Não é assim? Não é assim no mundo natural? Você faz uma ação, automaticamente você tem uma reação. Seja boa ou ruim, seja a favor ou contra você. Não é isso? Você tem lá um enxame de abelha tranquilo lá, você passa, cisma, joga uma pedra lá, foi uma ação. Qual é a reação? Corre, porque as abelhas vão vir atrás de você. E não são elas que são malvadas, é porque você gerou. Mas Paulo e Silas geram uma ação diferenciada. Eles começaram a entoar louvores. E adivinha só qual foi a reação? Os céus se moveram a favor deles. Quantos gostariam que os céus se movessem a seu favor? Você está a poucos minutos de viver isso na sua vida hoje. Mas antes, deixa eu te ensinar aqui uma coisa. Quando você entoa louvores, quando você faz isso, os alicerces são abalados. Os alicerces são abalados. Irmãos, não existe prisão que fique de pé se a sua ação for entoar louvores. Agora, preste atenção aqui comigo numa coisa. Preste atenção aqui numa coisa. Eles estavam presos, com as mãos presas, com os pés amarrados, com as costas sangrando. Não tinham como tocar violão, tocar pandeiro, tocar teclado, tocar bateria. Não tinha como fazer um louvor bonito. Mas eles geraram um nível de adoração que mudou a atmosfera daquele lugar, daquela prisão. Sabe por quê, irmãos? Porque a adoração não está presa nos instrumentos. A adoração, ela não depende da qualidade desse som. A adoração depende da sua ação em meio às dificuldades.
A adoração, a quebra daqueles alicerces que estavam prendendo aqueles homens. A adoração, ela simplesmente gerou um terremoto de transformação. E isso só foi possível porque eles entoaram louvores em meio à dificuldade. Não tem como. Agora você quer ver um tipo de adoração que normalmente, sem saber, por muita falta de conhecimento e vigilância, nós entregamos na mão de Satanás? A murmuração. A murmuração faz o oposto do que a adoração faz. A adoração quebra e rompe os alicerces. A murmuração fortifica e fortalece eles cada vez mais. Toda vez que você entrega uma murmuração, que sai dos seus lábios a murmuração, o diabo ganha mais força para continuar, infelizmente, atazanando e aprisionando a sua vida. A murmuração faz o inferno dançar. A adoração faz o diabo tremer. Você precisa decidir hoje, o que é que você quer fazer. Porque Deus não confiou a adoração aos instrumentos. Eles são meros auxiliares. A adoração que move os céus foi confiada a você. Deus vive, irmãos, e está no DNA de Deus se manifestar. É assim desde o início. Deus criou Adão e Eva e Ele vinha ter com Adão todos os dias. Deus estava lá no céu e quando Ele viu Abraão e viu o coração de Abraão, Ele manifestou-se a Abraão e disse: Abraão, sai da sua tenda. A ação de manifestar é de Deus e isso faz parte do DNA dele. Só que Deus Todo-Poderoso está no trono. O Filho dele se manifestou na terra, foi para a cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus. Mas Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem o mesmo DNA de Jesus e tem o mesmo DNA de Deus. São 3 em 1. É assim ou não é? Então Deus continua se manifestando. Só que agora Deus está usando um outro canal para se manifestar. Vira para quem está do seu lado e diga assim: são os seus lábios. O canal da manifestação da graça de Deus e do amor dele são os seus lábios. Se você cerrar os seus lábios, o Espírito Santo não se manifesta. Se você vier para cá com os seus lábios cerrados, porque o seu coração está angustiado, você perdeu uma grande oportunidade de ver a manifestação do poder de Deus. Porque essa autoridade foi dada a mim e foi dada a você, não por mérito nosso, mas porque Ele habita dentro de nós. A sua adoração tem poder, não é porque você tem voz bonita, mas é porque o Espírito Santo mora dentro de você. A sua adoração tem poder, não é porque você tem um microfone, é porque o Espírito Santo mora dentro de você. A sua adoração tem poder na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Aonde tiver um altar de Baal, a hora que um profeta começar a adorar, esse altar vai cair. Não tem altar de Baal contra a adoração do Deus vivo. Os alicerces são quebrados. Irmão, toda a arquitetura do inferno tem um plano e um dia para cair. Isso pode ser rápido ou pode ser devagar. Depende do quanto você estiver disposto a adorar a Deus. O único que fez algo para ser eterno foi Deus. Nada que o diabo faça é para sempre. Nada. Então não depende de quem fez o mal. Não depende do quanto está doendo. Depende do quanto você estiver disposto a parar hoje com isso. E como é que você faz isso? Adorando. Então o primeiro segredo, quando você começa a louvar e adorar, é que os alicerces são abalados, eles caem. Repita assim: o meu louvor se torna adoração quando eu entoo no meio da pressão. É assim, irmão. Se não de outra forma, é música.
É música que você cantarola. Não tem poder se você não o fizer com o seu coração convicto de que a hora que você abrir os seus lábios para adorar a Deus, Ele vai se manifestar a seu favor. Quando você louva e adora, as portas serão abertas. Olha o texto lá. No momento em que eles começam a entoar louvores, os alicerces da prisão já caem. Em segundo, as portas se abrem. As portas se abrem. Qual é a porta que você acha que está fechada para você? Vou te dizer, a chave para abrir é a adoração. Não precisa procurar, tem gente procurando a chave, procurando o segredo. Aonde foi que eu deixei? Como é que eu faço? Qual é a estratégia? Louve e adore. Porque a palavra é clara em dizer o seguinte: a porta que Deus abre, ninguém, e a porta que Deus fecha, eu e você já temos a palavra a nosso favor. Assim como Paulo e Silas. Mas não basta conhecer a palavra, você precisa manifestar a palavra. Quando você louva e adora, as portas se abrem. A porta de salvação se abre. Uma das coisas, um pouco antes de eu me converter, que me levou a me quebrantar muito, foi que eu era representante comercial nessa época e saía para trabalhar, e esse rapaz que eu estava acompanhando, ele se converteu, e obviamente o homem ouvia louvor de manhã até de noite. Eu ainda não era crente, gostava de música do mundo, e aí ele botava no carro dele um CD do Fernandinho na época. Era o CD do Fernandinho, aquele Faz Chover. Ele botava aquele CD lá, irmão, e na hora que eu entrava no carro dele de 8 da manhã até as 19 horas que ele me deixava em casa, era esse louvor tocando todo dia e toda hora. E eu não era crente, falei para ele: irmão, rapaz, deixa eu falar um negócio, você não tem um outro CD aí que você possa tocar não e tal? Aí ele falou assim: não sei, faz o seguinte. Aí ele falou para mim assim: traz os CDs lá. Falei: opa, beleza. Fui lá, peguei o acervo lá, CD de samba, de pagode, um monte de coisa. Falei: hoje vai ser, o dia vai ser bom. Entrei no carro, falei: ó, tem CD aqui. Então ele falou: ih, rapaz, pois é, o meu carro tá ruim. O CD do Fernandinho ficou preso dentro do toca-CD. Falei: pô, então a gente vai. Ele falou: vai ter que ouvir isso o dia todo. Mas eu vou te falar uma coisa, hoje eu entendo. Aqueles louvores tocando insistentemente, sem eu perceber, eu chegava em casa cantarolando. Uma história, Deus, já estava dentro de mim. Já estava dentro. E eu acredito, eu não tenho dúvida que Deus fez isso para começar a quebrantar o meu coração. E a partir dali não foi muitos dias, eu fui aceito na família de Deus. Mas muitas cadeias que estavam dentro de mim, aqueles louvores tocando e eu ouvindo todo dia aquelas palavras ali, elas foram quebrantando o meu coração. Talvez você aqui tenha alguém na sua casa com a porta do coração fechada para Jesus, porque se decepcionou, porque não gosta de crente, porque acha que pastor faz isso ou faz aquilo, ou porque não vem à igreja porque aqui é grande. É tudo mentira do diabo. Mas como é que você faz isso? Não precisa combater, irmão. Contra a mentira, basta você manifestar a verdade. Então, coloca o CD no carro do seu marido, se ele não for crente, e quebra o CD lá dentro, quebra o rádio dele. Tô brincando, não quebra não. Mas passa a ouvir mais louvores dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Se não pode ouvir o louvor, bota um instrumental de louvor lá para tocar. Você não tem ideia do poder que um louvor tocado faz na vida de alguém que não conhece Jesus. Eu tenho certeza que parte da minha conversão está nisso. Aí às vezes a gente fala assim: não vou tocar não, porque eu tenho que respeitar a decisão de cada um. Tem não, irmão. No seu carro, na sua casa, no seu local de trabalho, se você for o chefe principalmente, bota louvor para tocar lá sim. Quem tem que respeitar são eles. Afinal de contas, você está adorando ao Rei dos Reis. Então, quando você começa a adorar, a entoar louvores, as portas se abrem.
Se tem alguém de coração fechado, já sabe, é louvor nele, toca louvor nele. Quando nós entoamos louvores e adoramos a Deus, as correntes são quebradas. Paulo e Silas e todos que estavam com eles ficaram livres, porque esses homens cometeram uma ação, adoraram a Deus. As correntes aqui simbolizam as coisas, as armadilhas que o diabo coloca na nossa vida. Você já reparou que alguém que se envolve com alguma coisa maligna, é como se a gente chama no mundo de um abismo, chama outro abismo, não é assim? O cara se envolve com a bebida, daqui a pouco está na droga, daqui a pouco está na prostituição, daqui a pouco pega uma doença incurável, até a sepultura. É assim. Mas rebobina tudo isso e antes que essa pessoa comece a se envolver, comece a adorar. Talvez você tenha alguém aqui que já esteja caminhando para esse lugar, que já esteja acorrentada nessas coisas. Eu vou dizer para você, comece a adorar. Um pouco antes de eu aceitar Jesus, eu lembro que a minha esposa sempre foi crente e os meus filhos também. E às vezes, dia de domingo, eu estava em casa e, principalmente nos primeiros domingos do mês que a gente recebia pagamento, ela sempre saía de casa brigada. Eu brigado com ela e ela comigo, porque a gente sempre caía na mesma discussão sobre o dízimo. Eu não concordava que ela desse e ela não abria mão de dar. Então era sempre uma briga e um embate muito grande. E aí ela saía de casa às vezes brigado, às vezes chorosa e tal, com as crianças, e eu ficava lá. E todas as vezes que ela voltava, ela e as crianças, eu conseguia ouvir os risos lá do portão da entrada lá. A gente morava numa vila em São Gonçalo, então lá do portão eu via as crianças brincando, ela também rindo, e aquilo me matava por dentro, porque eu queria que ela chegasse pior do que ela foi. E isso aconteceu muitas vezes. Depois de um tempo convertido, eu uma vez ouvi o testemunho dela numa consagração que ela deu para as mulheres, e ela falou que ela ia triste e chorando até a porta da igreja. E aí ela dizia para ela mesma, quando eu chegar na porta da igreja para dentro, eu vou simplesmente adorar. E quando ela adorava, Deus a renovava. E quando ela chegava em casa feliz, era eu que ficava possesso, literalmente possesso. Só que aquilo foi quebrantando muitos dias. E depois de um tempo, quando eu via ela chegar, eu comecei a me perguntar, o que ela faz lá, que ela não volta triste comigo? E isso começou a me incomodar. Talvez você tenha alguém assim nessa situação. Talvez você esteja aqui, talvez você seja o crente da casa. Talvez você seja um filho e seus pais não são crentes. A melhor coisa que você pode fazer é chegar em casa adorando ao Senhor. A melhor coisa que você pode fazer é sair daqui derramando o seu coração, mas quando você sair por aquela porta, tomar posse da palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Quem não está aqui, quem está lá fora aprisionado pelas correntes, o que eles mais querem ver é tristeza. Entra num presídio e vê se tem alguém feliz lá. Não, irmãos. Foram todos de alguma maneira encarcerados pelo diabo, e lá é um lugar de sofrimento. Mas quando entra alguém de Deus no lugar de sofrimento e começa a entoar louvores e adorar a Deus e começa a engrandecer o nome de Deus, esse lugar muda, essa atmosfera muda. Não importa onde você trabalha, não importa com quem você trabalha, importa é o que você faz lá. Se você aprender a usar o louvor e a adoração a seu favor, Deus vai fazer a mudança que você precisa. Tem gente que fala assim, não, eu tenho que orar para vir mais crente lá para o meu trabalho. Irmãos, Deus só precisa de um para mudar uma nação inteira. Sodoma e Gomorra não foi destruída porque ele disse, eu não achei um justo lá. Deus só precisa de um que não se cale, mas que o adore. Quando nós louvamos e adoramos, aqueles que antes nos perseguiam, agora eles nos pedem a luz. Aconteceu isso comigo. De tanto
eu ser confrontado pela alegria e pela leveza e a paz que a adoração traz, um dia eu falei, eu quero esse negócio aí que ela tem também. Eu quero esse sorriso aí que ela traz todo domingo depois do culto. Eu quero isso. Eu quero essa alegria. Sabe qual é o nosso erro? É que a gente vem para cá com um problema. A adoração começa e nós não abrimos a nossa boca para adorar. Ou se nós abrimos a nossa boca, nós só cantamos. Você aguarda a letra aparecer aqui para você adorar a Deus, enquanto na verdade você deveria estar de olhos fechados, com o joelho no chão, com o coração quebrantado para adorar. Porque se tem uma coisa que Deus ama, é um coração que se quebranta e uma boca que o adora. Foi para isso que você foi criado, para adorar a Deus. E isso faz as pessoas virem aqui. E isso faz as pessoas entrarem aqui e não quererem ir embora. Por isso você não pode perder a oportunidade. A grande verdade é que quando nós estamos aqui no domingo e na terça-feira adorando, irmãos, isso aqui não é um encontro social, não. Você não está aqui cumprindo uma tabela. Você está ensaiando para aquele grande dia. Nós vamos morar no céu, e diz que lá um coral de justos adoravam a Deus dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. O louvor é o ensaio. Aqui é o ensaio. Você vai morar no céu, querido. No céu ninguém se cala. Se você se calar lá, os anjos e os querubins vão tomar conta da sua voz. No céu ninguém se cala. Eu me lembro da passagem de Jesus chegando em Jerusalém, e alguém falou para ele, né? A multidão estava adorando: Hosana, Hosana, Hosana. E alguém falou para Jesus assim: oi, pede para esse povo se calar, pede para eles se calar. Jesus falou assim: se eles se calarem, as pedras clamarão. A adoração não é um dom. A adoração não é um dom. A adoração é um dever do Filho de Deus. Você pode não saber o que você vai fazer na casa de Deus, mas você sabe para que Deus te criou. Foi para adorar o nome dEle. Foi para engrandecer o nome dEle. Talvez você ainda não saiba do seu ministério. Você não sabe se você vai ajudar na rede de casais, se você vai ser um líder de célula ou um supervisor. E isso, na verdade, sinceramente, não tem a menor importância. O que importa é que você o adore. O Antigo Testamento inteiro está repleto de passagens assim. O povo estava pronto para guerrear, tudo certo, já estavam lá, preparados, com sangue nos olhos, vamos guerrear. E Deus falou assim: avisa eles, para não usar arma nenhuma, apenas me adorar. Eles só vão me adorar e eu vou fazer o restante. Jericó caiu, irmãos. Não foi usada uma bala de canhão, nenhuma dinamite. Não houve nenhum uso de força armada. E os maiores muros de uma cidade fortificada caíram, porque o povo louvou ao Senhor. Eu estou dizendo para você: o poder da vida e da morte está nos seus lábios. A ação que você pode fazer nessa noite vai fazer o milagre que você precisa acontecer. Ele não está na água. Seu milagre não está na Bíblia. O seu milagre está numa ação que você promoveu hoje para mudar os céus a seu favor. Foi isso que Paulo e Silas fizeram. Portanto, não importa o quanto as cordas apertem. Por último, quando você louva e adora, vem aquela palavra que todos nós um dia vamos ouvir, daqueles que ainda não aceitaram Jesus. Paulo e Silas foram perguntados por aquele que o oprimia e que o prendia: o que devo fazer para ser salvo? Sabe, irmãos,
Existe uma palavra liberada e diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante da pronúncia do nome de Jesus. O Yeshua, o Rei dos Reis, o lírio do vale, a estrela da manhã. Jesus, ele veio e ele salvou toda a terra. Ele veio para salvar o mundo. Deus o deu, João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho. Eu nunca conheci uma obra que Deus tenha começado e ele não tenha terminado. Deixa eu falar para você. A pessoa que ainda precisa ser salva na sua casa ou na sua família, ela já está salva. Ela só não sabe disso ainda. Ela já está salva, porque Deus não faz obra incompleta. Deus completou a boa obra até o final. Mas Ele precisa de você para manifestar. E sabe como é que Ele faz isso? Usando os seus lábios. Eu queria pedir para você ficar de pé.